bem? Bora lá para mais uma aula. Hoje a gente começa novamente com interpretação de texto e eu tô achando super legal porque a gente veio de um texto, de um tema assim pesado, né? Falando sobre a xenofobia, algo tão importante. E nesse módulo de hoje nós veremos essa diversidade cultural que existe no mundo inteiro e principalmente no nosso país, que é um país tão grande, tão diverso, cheio de várias descendências de vários lugares do mundo. Então existe uma grande mistura cultural, étnica, religiosa. É uma coisa tão rica, é uma coisa tão bonita, né? E que às vezes as pessoas colocam isso como um empecilho. E não, é uma bênção, né? De não sermos todos iguais em tudo, né? Cada um ser único, um ser diferente. Eu acho isso super bonito, super proveitoso, podemos dizer. Às vezes eu brinco e falo que eu acho que o dinheiro melhor bem investido são com viagens, onde você conhece uma cultura diferente, um lugar diferente, um clima diferente, pessoas diferentes, e você absorve isso para a tua vida. Eu acho isso muito lindo. E olha só que céu maravigold atrás de mim. Olha só que maravilha de nuvens, the blue sky, many clouds, the sun. It's perfect. Então vamos lá. Nós vamos começar na página. Você viu que o vento levou, né? Ok. 135, página 138. Aqui ele está pedindo que o getting together in pairs, fiquem juntos em pares. Não vai rolar, né? Então, nós vamos ver aqui duas frases sobre cultura e aí a gente meio que vai discutir isso, tá? Culture is the most interesting thing we have. We have different ideas, beliefs, religions, etc. We are human beings and when we can understand each other if we have a free soul and an open mind. A cultura é uma das coisas mais importantes que nós temos e interessantes. Nós temos diferentes ideias, crenças, religiões, etc. Nós somos seres humanos e nós podemos entender um ao outro se nós tivermos uma alma livre e uma mente aberta. Foi mais ou menos o que eu disse antes. Culture is the basic thing in every country. It means everything: history, past, present, future, traditions, beliefs, religion, etc. A cultura é o básico, é a base de todo o país. Isso significa a história, passado, presente, futuro, tradições, crenças, religião, etc. Who do you think best describe culture? Qual das duas frases você acha que melhor descreve a cultura? A1, A2? Por quê? Ou uma mistura delas? Ana Paula já confundindo tudo. Write your own definition of culture. Descreva a sua própria definição de cultura. O que é cultura para você? C. Which word would best describe our culture? Circle 10 words or expressions from the box below. Quais palavras melhor descreveriam a nossa cultura? Circule 10 palavras ou expressões da tabelinha abaixo. Proud, orgulho. Poor, pobreza. Romantic, romântico. Religious, religioso. Diverse, diverso. Educated, educado. Political, político. Modern, moderno.
corrupt, corrupto. Old-fashioned, old-fashioned é coisa antiquada. Misunderstood, de não entendimento, bagunçado. Pessimistic, pessimista. Rich, rico. Open-minded, mente aberta. Tolerant, tolerante. Family-oriented, orientação familiar. Friendly and welcoming, amigo e receptivo. Superficial, superficial. Hospitable, hospitaleiro. Dizem que, eu já me intrometendo, mas dizem que o brasileiro é o povo mais hospitaleiro que existe no mundo. Bom, a gente adora abraçar, beijar, né? Acho que nesse período de pandemia que mais a gente fica doente por causa disso. Porque nós somos um país, um povo que gosta de pegar, que gosta de beijar, que gosta de abraçar. O restante do mundo, ele é mais frio. Ele não tem esse costume do toque, do abraço, do beijo, diferente da gente, né? Qualquer coisinha já dá um agarrão. Optimistic, otimista. Sou brasileiro, não desisto nunca. Violent, violento. Kind, gentil. Intolerant, intolerante. Uneducated, não é sem educação, sem estudo, tá? Fun-loving, um amor divertido. Unfair, injusto. Sports-oriented, orientação esportiva. Apathetic, apático. E interesting, interessante. Então, você vai circular 10 palavras que você acha que definem a nossa cultura, né? Ela está baseada em quê? Letra D. In your opinion, how do people from different countries see our culture? Na sua opinião, como pessoas de outros países acham que é a nossa cultura, veem a nossa cultura? Choose 5 words from the box above. Escolha 5 palavras da tabela acima. Use the words you choose in C and D and write a paragraph describing how you see Brazil and the Brazilian culture and how would a foreign see it. Então, usando as palavras que você escolheu na C e usando as palavras que você escolheu na D, você vai escrever um parágrafo pequenininho mostrando como o brasileiro vê a sua própria cultura e como o estrangeiro vê a nossa cultura, tá? Então, vamos lá no pre-listening. Read the definition of melting pot and observe the image. Then discuss with your classmates and teacher. Leia a definição do melting pot, é o caldeirão, tá? E observe a imagem, você vê ali, ó, o caldeirão, 2 líquidos diferentes sendo misturados no mesmo pote, tá? E depois discuta. A melting pot is a metaphor for a society where many different types of people blend together as one. Some countries are made of people who are almost all the same in terms of race, religion, and culture. Then, there are places where there are many different types of people. A place like that is a melting pot, because the people, despite their differences, manage to coexist and live together as one nation. Anywhere diverse people are assimilated, it could be called a melting pot. In a melting pot, different become less important than unity. Um caldeirão é uma metáfora para a sociedade onde vários diferentes tipos de pessoas se misturam como uma só. Alguns países são feitos de pessoas que, na maior parte deles, eles são iguais em raça, religião e cultura. E tem lugares onde existem várias pessoas, tipos de pessoas diferentes, que são colocadas no mesmo espaço. Um lugar assim é chamado de caldeirão, melting pot, né? Porque as pessoas
apesar das suas diferenças, elas controlam, né? Elas trabalham essa coexistência entre viver junto, como uma única nação. Em qualquer lugar, pessoas diferentes assimilam essa noção e percebem que elas fazem parte desse caldeirão. Num caldeirão, as diferenças se tornam menos importantes do que a unidade. Vai dizer que a gente não vive num melting pot. Brasil is a enormous melting pot, não? Então, na página 139, nós vamos responder esse exercício do listening, que se você não assistir ao vídeo, você não encontra isso, porque isso não tem no livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro ver aqui, what is a melting pot society? O que é uma sociedade? Eu não gosto de falar caldeirão, eu gosto de falar melting pot, eu acho lindo. O que é uma sociedade melting pot? Do you believe it's a good model of society? Why or why not? Você acredita que é um bom modelo de sociedade? Um melting pot? Ou você preferia que todos fossem da mesma raça, da mesma religião, com a mesma cultura? O que será que seria mais legal? Se bem que a gente vai ver também aí no texto, nós vivemos um melting pot, nós nascemos um país melting pot. Afinal, nós somos uma grande mistura de raças, de imigrantes vindo para cá. Então, assim, não existe o brasileiro puro. O brasileiro puro é o índio. E a gente pode até alguns de nós termos descendência indígena. Eu tenho, apesar de não parecer tanto. Mas nós somos, até brinco com vocês, né? Nós somos um grande bando de pangarés, que são misturas de raças, assim, de várias, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Então vamos lá, para fazer o listening, vamos ler aqui. Eu sei que tá meio grande, meio pequeno, mas acho que dá para ver. So, how can I describe Brazil in just a few sentences? Como eu consigo descrever o Brasil em poucas frases? I can't. Não consigo. Besides the fact that Brazil is the largest country in Latin America, it is also the 50th largest country in the world and accordingly the 50th most populous. Além do fato do Brasil ser o maior país da América Latina, é também o 5º país no mundo e de acordo com tudo isso, o 5º país mais populoso. So one of the best ways I can describe Brazil is that it's a melting pot of wonderful people, cultures and opportunities. Então, a melhor forma que eu consigo descrever o Brasil é que ele é um grande caldeirão de pessoas maravilhosas, culturas e oportunidades. From a cultural standpoint, Brazil is a melting pot of many of the world's cultures, the largest Portuguese-speaking population in the world, the largest Japanese population outside of Japan, and influences from immigrants coming from all over the world, including places such as Italy, Germany, Poland, Spain, and Ukraine, and the Middle East have had an influence of the cultural diversity in the country. De um ponto de vista cultural, o Brasil é um caldeirão de muitas culturas mundiais. É o maior país que fala a língua portuguesa, é o maior em população de japoneses fora do Japão, com influências de imigrantes vindos do mundo todo, incluindo lugares como Itália, Alemanha, Polônia, Espanha, Ucrânia e o leste europeu, tendo a influência tanto na diversidade cultural do país. Brazil is diverse not just within its population, but within what the country has to offer as well. Consider that nearly 60% of the country lies within the Amazonian region, but not all of it is a jungle. Plenty of coastline covers the country from north to south, but you can feel the difference from one region to another.
I did an amazing program once in a small town called Praia do Forte, just north of Salvador, Bahia. I felt like I was on a remote Caribbean island. Head down further south to São Paulo and you will really experience what the hustle and bustle of a major metropolitan city is. Another major city, Rio de Janeiro, mixes more the metropolitan with the coast and is a world unto in itself. And there are dozens and dozens more major destinations to go to. Então ele fala aqui que o Brasil é uma diversidade não somente de população, mas além do que o país pode oferecer. Considerando que 60% do país fica na região amazônica, mas nem tudo ali é floresta. É cheio de costas, né, na parte dos oceanos. A costa marítima, ela cobre do norte ao sul, mas você pode se sentir em diferentes lugares dependendo da região que você está. Essa pessoa uma vez fez um programa onde ela foi conhecer uma pequena cidade, um pequeno lugar chamado Praia do Forte, ao norte de Salvador, Bahia. Ai, é lindo. E eu me senti como se eu estivesse numa ilha remota do Caribe. Descendo um pouco mais para baixo, chegamos em São Paulo e nós temos a experiência de viver numa grande metrópole. Outra grande cidade, Rio de Janeiro, ela mistura essa coisa de metrópole com a costa, né? Com essa beleza natural das praias. E é como se fosse um único mundo. E existem outros milhares e milhares de destinos e que o Brasil nos oferece. E vamos combinar, a gente pode ter uma vida inteira, a gente nunca vai conhecer esse mundão inteiro desse país, né não? E o pior de tudo, sabe o que é? Que tem muitos estrangeiros que conhecem mais o nosso país mesmo do que nós mesmos. E a gente perde, viu? Porque aqui a gente tem lugares maravilhosos. Então vamos lá, para não me estender tanto que eu já estou falando demais. Leia as frases abaixo, marque se é verdadeiro, se é falso daquilo que você escutar. Então você vai ver aqui o que for verdadeiro, T de true, o que for falso, F de false, e vai completar com a frase correta. Aqui o 2 é um pouco de interpretação, tá? Do you agree with the author? Você concorda com o que o autor diz? Is Brazil a melting pot? Justify your answer. O Brasil mesmo é um caldeirão? Justifique a sua alternativa, a sua resposta. What do you like about our country? O que você gosta do nosso país? What do you dislike about it? Do que você não gosta no nosso país? Da corrupção, da pobreza, dessa falta de iniciativa com relação à educação, saúde, bem-estar social. Bom, fica quieto, daí a gente vai ficar triste. Depois, página 140, mais texto. Então, answer the questions before reading the test. Responda as perguntas depois de ler o texto. Então, nós vamos ler o texto e depois você vai responder aqui. Read the title of the following test and define it in your own words. Leia o título Cultural Diversity e descreva com as suas próprias palavras o que isso significa. In your opinion, does cultural diversity make a country a better or a worse place to live in? Justify your answer. Na sua opinião, a diversidade cultural faz o país melhor, um lugar melhor ou pior para se viver? Justifique. Então, vamos lá. The concept of diversity is based on individual acceptance and respect. It is an understanding that individuals are unique and different. Diversity includes race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, culture, age, physical ability, and religious, political, and other beliefs. O conceito de diversidade é baseado na aceitação e respeito do indivíduo. É uma forma de se compreender que somos seres individuais e únicos e diferentes.
A diversidade inclui a raça, a etnia, o gênero, a orientação sexual, o status socioeconômico, a cultura, a idade, habilidades físicas e religiosas, política e outras crenças. Culture is a set of norms that establish standards for a society of what is acceptable behavior. Cultural diversity makes the United States richer by making it a more interesting place to live in. Just think how boring a meal would be if there weren't any Chinese, Mexican, Japanese, Italian, German, French, or Indian food. It also makes our country's international food stronger and better able to compete in the new global economy. A cultura é uma gama, um conjunto de normas que são estabelecidas na sociedade e o que são aceitas no comportamento. A diversidade cultural faz com que os Estados Unidos se torne, por exemplo, o lugar mais rico e mais interessante de se viver. Somente pense que chato seria se a sua refeição pudesse ser somente a da sua região, que a gente não pudesse comer comida japonesa, mexicana, chinesa, mexicana, japonesa, italiana, alemã, francesa ou indiana. Se você já só pudesse comer arroz, feijão e bife com salada, ok, delícia. Mas todo dia, como é que eu faria sem meus hashis, que eu amo comida japonesa? Não dá. Isso também faz com que os nossos alimentos, por exemplo, eles fiquem mais fortes internacionalmente, né, competindo com a economia global, né? Quantos cozinheiros, chefes de cozinha vão para outros países levar a nossa cultura e aprender um pouco da cultura deles e trazer para a nossa. Pensa que nosso país, em São Paulo, que nós vivemos numa megalópole, que você pode cada dia escolher um restaurante diferente para você comer, de uma cultura diferente. Hoje eu quero comer comida indiana. Hoje eu quero comer comida das Filipinas. Hoje vai um restaurante italiano, uma cantina. Você tem tudo, um restaurante japonês, um espanhol, comer uma paella, né? Você tem grandes possibilidades aqui. Vamos lá, página 144, continuação. Eu acho que está acabando. From the diverse cultures bring language skills, new ways of thinking, creative solutions to difficult problems and negotiating skills. In the past, ethnographers in the United States used to refer to the United States as a melting pot, where new immigrants would eventually be fully integrated into the American culture. This has obviously not happened, so modern researchers have now begun to talk about America as a salad bowl where different cultures mix with the European American culture to form a meal where all the various ingredients are still readily identifiable. Então, pessoas de diferentes culturas trazem ferramentas linguísticas e novas formas de pensar, soluções criativas para problemas que sejam mais difíceis e ferramentas de negociação. No passado, estudiosos de etnia nos Estados Unidos costumavam a se referir aos Estados Unidos como um melting pot, como um caldeirão, onde novos imigrantes eventualmente acabavam se integrando à cultura americana. Isso, obviamente, não tem acontecido nas novas pesquisas modernas, quando começam a falar da América. Eles chamam a América como um pote de salada, onde diferentes culturas se misturam com a cultura américo-europeia, né? Porque o que acontece? A América também foi colonizada por europeus, né?
Euroamérica, não é América do Pé, Ana louca, Ana Paula. Euroamérica. Então, o que acontece? Nós tivemos muito dessa cultura europeia, né? E a América também. E agora eles colocam não como um melting pot, mas como a salad bowl. Uma tigela de salada onde existem várias folhas, tá? E elas se misturam, mas elas estão juntas, mas não se misturam. Por exemplo, se você coloca num caldeirão 2 líquidos, o leite e o café, ela faz uma coisa só. Existe o blend, né? Essa mistura dos 2 líquidos. Se você vê uma salada, um pote de salada, você pode pegar a couve, você pode pegar a rúcula, você pode pegar a alface, e ela está toda junta no pote, ela está misturada com o mesmo tempero, tudo igual, mas elas se separam, elas estão juntas, mas elas são separadas, porque para eles agora existe essa forma que tem o melting pot, que é essa mistura toda antiga dos primeiros colonizadores, e esses novos imigrantes que vieram depois se juntaram a isso e formaram um salad pot, um salad bowl, tá? Que existe essa junta toda, mas eles são separados. É tudo junto e misturado, mais ou menos isso. Cultural diversity makes the United States a much more interesting place to live in for all its inhabitants. If we all thought alike, imagine how boring the world would be. Thank God for diversity. Então, a partir dessa diversidade cultural, os Estados Unidos se tornou muito mais interessante para se viver, né? Então, pensa, né, o quão seria chato se o mundo todo fosse igual, né? Obrigada a Deus pela diversidade. Então, o exercício 2, vocês vão ler cada um deles e marcar a alternativa correta de acordo com o texto. No Useful Language, vocês vão ver frases aqui e colocar as frases que estão no texto e colocar a sua tradução. O exercício 3, o que a palavra grifada no texto se refere. E o 4, how would you describe Brazil as a melting pot or a salad bowl? E o que você agora, depois de tudo isso, o que você acha? Que nós somos um melting pot ou um salad bowl? A gente conversa isso na nossa aula interativa, ok? Bom, see you soon. That's all, folks. Vejo vocês aula que vem com tempo verbal novo. Nós vamos trabalhar o present, o past perfect, ok? Bye, bye.